Este conteúdo é para fins educacionais e não constitui aconselhamento financeiro. Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo e hoje a gente vai entender se a renda passiva que muitos vendem por aí, né, falam tanto por aí em renda passiva com cripto, se isso existe mesmo ou é uma falácia? O que você acha? Me diz aqui nos comentários, existe renda passiva em cripto ou é só uma falácia que utilizam aí para poder te vender alguma coisa, né, te vender um curso ou vender alguma coisa? Então, se quer saber se isso é verdade, se é uma falácia, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Já chega deixando o like aqui, compartilha com aquele teu amigo que quer saber se existe mesmo uma forma de ganhar renda passiva em cripto e ativa o sininho aqui, porque toda segunda, quarta e sexta a gente aparece aqui com vídeo novo para falar tudo sobre o mundo cripto do zero ao avançado, tá certo? Então, vamos cair aqui para dentro do vídeo e vamos entender se é verdade mesmo ou se é uma falácia. Bora lá. Então, ganhar renda passiva com cripto é real? Fica aqui a pergunta, né? Então, você sabia que pode ganhar dinheiro com criptomoedas sem precisar vender nada? Isso é possível, por exemplo, com o staking, né? Uma das ferramentas mais poderosas que existe no universo DeFi. Então, o que é o tal do staking, né? Uma forma da gente receber aí uma renda passiva, né, sobre as nossas criptomoedas. O staking é como se você bloqueasse os seus tokens para ganhar recompensas. Então, como é que funciona? Você pega as suas criptomoedas, trava elas num protocolo, e esse protocolo, por você estar ali, né, ajudando na segurança da rede, ele vai te recompensar com um valor em juros anualizado em dólar. Então, por exemplo, quero fazer o staking de Ethereum, né? Eu posso fazer como? Eu posso ir lá no site da Lido, colocar lá para mim fazer o stake do meu Ethereum. Esse meu Ethereum lá, ele vai estar ganhando mais ou menos aí de 4 a 5% por ano em dólar, e ainda assim eu consigo também, quando eu faço esse stake na Lido, ganhar um token líquido, né, desse valor que eu acabei aplicando lá em stake. Então, eu consigo colocar minhas moedas lá para, entre aspas, né, render, né, ter uma renda passiva ali sobre esse travamento que eu faço delas, e ao mesmo tempo eu continuo ainda líquido, porque na Lido ela vai te dar um token líquido, que é o que vai determinar a tua posição lá dentro da Lido. E com esse token líquido, tu ainda consegue, por exemplo, colocar em um outro protocolo, né, para poder receber ali um valor a mais ainda de juros sobre aquele token líquido, tá certo? Então, mais ou menos é isso, né? Como eu coloquei aqui. É como você emprestar dinheiro, por exemplo, como você faz ali, emprestar o seu dinheiro para o banco. Só que nesse caso, não é o banco que te paga, né? Nesse caso, quem te paga é a própria blockchain. Então, quais são os protocolos aí mais populares que a gente utiliza para fazer staking, né? Então, a gente tem aqui a Lido, né? Que é uma das mais famosas aí que tem para a gente poder fazer o token de Ethereum, que foi esse caso que eu acabei de falar para vocês, que você consegue fazer o stake lá de Ethereum e ainda assim ganhar, né, um token líquido, que é o STETH, né, que ele significa a tua posição lá dentro da Lido, e com esse liquid token tu consegue usar ele em outro protocolo, né, em outro site, em outro aplicativo, para ainda rentabilizar mais uma vez esse token líquido aqui, como se fosse um novo staking, que daí no caso seria o restaking, né, que é o stake no token líquido, certo? A gente tem também aqui a Rocket Pool, que é outra bem famosa, né? Ela tem um funcionamento aí parecido com o da Lido. A gente tem a Aave, né? Que é a maior plataforma aí de empréstimos do mundo cripto, né? A mais conceituada, a mais famosa, a que tem mais tempo aí de estrada também. E a gente tem aqui também a Frax, né? Que ela é já um pouco mais nova, não é tão conhecida assim do pessoal mais, vamos dizer assim, entre aspas, mais antigo, né? Mas é uma plataforma que também está vindo aí com bons percentuais de juros, né? Com teses aí bem interessantes para quem quer fazer staking ali dentro da plataforma deles, certo? Seguindo, então, o que muda, né? Do DeFi, por exemplo, para uma exchange, né? Consegue fazer staking lá dentro da Binance também, por exemplo. Então, o que muda? Qual é a diferença entre fazer, por exemplo, o staking lá dentro da Binance e fazer o staking em algum desses protocolos que a gente deixou a imagem aqui anterior? Então, o staking descentralizado, né?
que é esse staking que a gente faz nessas plataformas que eu deixei no slide anterior, você controla a sua chave privada. Por quê? Porque a carteira, ela está contigo, né? As moedas, elas vão estar em posse da sua carteira, então elas são suas. Você pode ir lá e modificar quantas vezes quiser, sacar a hora que você quiser, enfim, né? Fazer o que bem entender. E nas corretoras, é a própria plataforma, né? A própria corretora que controla as suas chaves privadas, né? Porque a chave privada, ela fica em mãos, né, da corretora, porque toda vez que você tem uma cripto na corretora, você não tem as chaves privadas, você só tem o acesso à corretora. Então, se acontecer alguma coisa, por exemplo, se tiver algum problema judicial ou alguma coisa assim, e um juiz ele mandar bloquear suas criptomoedas, se elas estiverem na corretora, a corretora pode simplesmente bloquear ou até sumir com elas, né? Enfim, fazer o que bem entender. Agora, se tiver na tua carteira, né, no teu controle com as tuas chaves privadas, seja numa hot wallet ou numa cold wallet, ninguém pode fazer absolutamente nada, né? Então, como eu deixei aqui embaixo, no DeFi é você que mantém o controle da chave privada, né? Nas exchanges, você é obrigado a confiar na plataforma, porque as chaves, elas não estão em sua posse, né? Então, quais são os benefícios aí, né, de usar o staking, né? Então, os benefícios, eles são a própria renda passiva, né, como a gente colocou aqui. Por quê? Porque tu fez o staking, tu pode ir dormir, tu pode ir trabalhar, tu pode ir jogar futebol, tu pode ir assistir Netflix, que o teu ativo ele vai estar rendendo lá aquele percentual acordado lá, seja ele variável ou fixo, né, no momento lá que tu fez o stake. Então, colocou tua moeda lá, travou ela lá por um determinado período, tu vai receber ali a quantidade de juros percentual, né, ao tempo que tu deixou travado. Então, é uma renda passiva que tu tens aí, né? Outra coisa, tu faz parte da rede, né? Tu tem uma participação ali da rede, seja ela Ethereum, né? Seja ela uma Polygon da vida ou qualquer outra rede que for ali que tu for fazer esse stake. E o melhor de tudo são os altos APYs, que são o quê? São os juros anualizados que tu recebe ali do teu stake. Além do rendimento, o staking também fortalece, né, os protocolos e te dá voz na governança. Então, quanto mais tokens em stake tu tem ali, mais forte tu fica para poder, né, votar, para poder ter voz quando se tratar, né, de algum assunto relacionado aí à governança do protocolo daquele projeto, né, que tu está ali inserido, certo? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, um exemplo prático. Nesse caso aqui, deixei uma imagem de como funciona lá na Lido, né? Então, a gente vai aqui para minha tela agora, a gente vai fazer um exemplo aqui só educacional mesmo, vou fazer com um valor ali praticamente irrisório, né? Só para a gente ver como é que funciona essa questão aqui do staking da Lido e como é que funciona ali depois, né? Aquele token líquido, né? Que a gente vai receber de volta aí sobre a posição que a gente vai fazer do staking ali, certo? Então vamos aqui para minha tela e a gente vai mostrar o passo a passo. Connect Wallet, né? Vamos conectar aqui a nossa carteira. Então a gente vem aqui, coloca aqui, vou pegar minha REB aqui, vou conectar. Beleza. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui algum valor, né? Que eu tenho aqui só para fins educacionais mesmo. Que eu tenho, deve ter bem pouquinho Ethereum aqui, porque eu uso essa carteira aqui bem pouco, né? Uma carteira de testes aí que eu tenho só para com valores irrisórios ali, né? Então, vou vir aqui, vou colocar aqui em stake, beleza? Vai dizer aqui que eu tô colocando aqui, ó, 24 centavos do token Ethereum e que eu vou receber aqui na minha carteira, ó, como vocês podem ver aqui que eu falei, ó, eu vou receber, eu vou receber aqui, ó, STTH e tá saindo da minha carteira o token Ethereum. Então, vai ser isso que vai acontecer aqui. Eu vou estar tirando, né, da minha carteira o token Ethereum e eu vou estar recebendo aqui o token STTH, né? Saída aqui em vermelho, entrada aqui em verde, certo? Então, vou dar o continuar aqui. Vai assinar, que eu vou gastar mais em taxa de gás do que do valor que eu tô colocando ali, né? Vou estar gastando aqui, ó, nesse caso,
17 centavos aqui, né, da rede Ethereum, que ela é uma rede um pouquinho mais cara, né, do que as L2 tradicionais aí, mas é só para fins educativos aqui para vocês mesmo, né, para mostrar como é que funciona, então é mais ou menos isso. Então, assinei aqui, beleza? Já vai estar enviando meu Ethereum lá para o staking, certo? Feito. Tá feito aqui. New Your Balance is e a quantidade aqui que eu recebi, né? STETH staking de sucesso. Aqui tem o link da Etherscan. Caso eu queira ver ali, né, na própria Etherscan, como é que foi a transação, eu clico ali. Beleza. Então, aqui tá feito o meu staking, né? E se eu quiser sacar depois, vem aqui, né, Withdraws, seleciono aqui a quantidade que eu tenho, né, que eu quero sacar, seja aqui do STETH ou do WSTETH, e saco aqui, beleza? Então, mais ou menos isso, é assim que funciona aqui, né, o aplicativo da Lido. E aqui, na aba da parte de cima aqui, onde é que tem o Rewards, ele vai estar mostrando aqui, né, o que eu vou estar ganhando e tal, o preço que está o Ethereum. Ethereum hoje cotado aí a 2.416,49. Aqui o APR que eu estou ganhando ali, 3,1. Sobre a posição que eu tenho aqui, né? Que é esses 24 centavos aqui. Que foi o que a gente fez lá no início, né? Quantidade que saiu lá da carteira, certo? Então aqui na Lido seria mais ou menos isso aí. Voltamos aqui para os nossos slides e seguimos. Então, quais são os riscos aí que a gente tem envolvidos, né, na questão do stake? Vocês já devem saber, né, toda vez que eu faço um vídeo aqui, eu sempre coloco essas questões dos riscos, né, se tem algum um contra, né, sobre aquilo que a gente está fazendo, os prós e contras, são coisas que a gente sempre deve analisar, né, nada é perfeito, então a gente sempre tem que analisar o que pode dar errado daquilo que a gente está fazendo, né, para depois não chorar ali sem saber por que aconteceu tal coisa, o que aconteceu, né? Então, é bom a gente já estudar quando a gente vai fazer antes, para depois, se acaso acontecer alguma coisa, a gente tá ciente do que pode acontecer ou não, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai entender aqui. Então, o que pode acontecer? Quais os riscos aí que podem estar envolvidos, né? A gente pode encontrar ali algum smart contract, né, que ele está mal auditado, né, que ele pode ali talvez oferecer algum problema, né, ou alguma coisa do gênero. É um pouco mais difícil, tá? Por exemplo, esses protocolos que eu deixei, eles já são protocolos validados, né, do mercado cripto, já são protocolos aí de anos no mercado, então vai ser um pouco mais difícil se vocês usarem qualquer um daqueles 4 que eu deixei ali nos slides anteriores, certo? Mas isso pode acontecer, por exemplo, em protocolos mais novos, né? O pessoal às vezes usa esses protocolos de staking, lend, borrow para farmar airdrops, e muitas vezes você não sabe muito bem se aqueles contratos ali daquele protocolo eles foram auditados, né? Se eles estão todos ok ou não. Então, outro problema que a gente pode enfrentar é a questão do rug pull, né? Que é o quê? Muitas vezes tu conectar num protocolo ali e ele rugar a tua carteira, né? Às vezes é um protocolo falso, né? Alguma coisa que eles fizeram ali só para roubar os outros mesmo, né? Às vezes eles até imitam um site original, né? Por exemplo, a Aave, esses sites grandes que o pessoal costuma usar, eles imitam, né? Trocam alguma letra, algum ponto, alguma coisa ali na URL do site, né? Para levar a pessoa para o site errado. E lá dentro do site eles têm todo o front-end ali, né? Toda a parte do site igualzinha ao original. Eles acabam fazendo com que tu conecte tua carteira lá e tu tenha teus fundos drenados. Então, sempre que tu for procurar qualquer um desses protocolos que eu citei aqui anteriormente, o ideal é sempre que tu vá lá no DeFi e escreva lá, por exemplo, Aave. E aí tu vai olhar lá no DeFi e no DeFi mesmo vai ter um botão lá que te leva para o site oficial daquele aplicativo, né, que tu tá querendo buscar ali. Então, se tu fizer isso sempre pelo DeFi essa questão do rug pull aqui, ela fica praticamente descartada, né, de acontecer. Caso tu fizer isso, de sempre que tu precisar de um protocolo do mundo cripto, tu entrar no site lá do DeFi e tu acessar ele ali. Eu vou deixar aqui para vocês eles na nossa descrição do vídeo, tá? Vou deixar aqui o site da Aave, o site da DeFi e também vou deixar o site aí para vocês, né, da Lido, que foi o protocolo ali que a gente fez o teste ali, mostrando para vocês como é que funciona o stake ali. Então, cliquem aqui depois, deem uma conferida lá, né? O DeFi tem muita coisa, né? Eu chamo de a bíblia do universo cripto, porque qualquer protocolo, qualquer dado ali que tu precisar, tu encontra lá no DeFi certo? E
Outra coisa que pode ter ali é a questão do impermanent loss, se caso tu for fazer uma pool, por exemplo, né? A gente está comentando aqui sobre o staking ele não tem impermanent loss, tá? O impermanent loss ele acontece, por exemplo, se tu for montar uma pool, né? Alguma coisa do gênero que tem alguma variância ali, né? Entre dois ativos em si. O staking ele é sozinho, então aqui o impermanent loss ele é praticamente mitigado, né? Não existe para staking impermanent loss. Impermanent loss ele é só para questão ali das pools de liquidez mesmo. Então, como eu deixei aqui, né? Como tudo em cripto, né? Staking também tem riscos, mas saber identificá-los já é metade do caminho. Então, se você fizer ali, como eu falei, né? Utilizar a questão do DeFi Llama, né? Ter esse cuidado para não entrar aqui em sites muito desconhecidos, utilizar sites conceituados, usar o DeFi Llama para evitar rug pulls, cara, tu vai ter em casa, não tem muito mistério quanto a isso aí, beleza? Vai estar tudo ok. Então, eu deixei aqui um exemplo real, né, de golpe que aconteceu, que foi esse tal de Anubis DAO aqui, que era o quê? Ele era um projeto, né, que ele prometia um stake com um APR ali de 10.000% de retorno, né? Você já deve imaginar o que aconteceu, né? Oferecendo um valor desse nível aqui totalmente absurdo e fora da realidade, né? O resultado, né? Sumiram com milhões em poucas horas. Então, um relato aqui, né? De um exemplo de hug real que aconteceu, né? Que foi esse caso aqui da Anubis DAO, né? Então, sempre ter esse cuidado, né? Sempre com o protocolo ele te der ali um valor totalmente absurdo fora da realidade, né? De juros, cara, desconfia, porque os protocolos ali mais confiáveis, né? Aave, a Lido, né? Esses protocolos eles vão seguir sempre ali uma faixa de 4, 5, 7% no máximo, sabe? Anualizado, em juros anualizado em dólar. Então, se passar muito disso, já fica com o pé um pouco atrás, né? Porque a gente sabe como é que funciona essa questão dos juros totalmente absurdos aí, né? Que é aquela coisa que não existe almoço grátis, né? Então, seguimos aqui. Então, quais são as ferramentas, né, que a gente pode utilizar para analisar nessas questões de segurança aqui que a gente comentou anteriormente? Então, como eu falei para vocês, o DeFi Llama, né, uma das que eu mais utilizo aí para toda essa questão de DeFi, né, tudo que tu precisar saber, tu quer conhecer um projeto, quer saber qual que é o site, quer saber o TVL, tudo, todas essas informações, DeFi Llama, lá ele é, como eu falei anteriormente aí, a bíblia do DeFi, né? Então a gente tem também a questão aqui da Certic, que lá é o quê? A Certic é um site que ele audita contratos, né? Então, se tu tá com dúvida se algum contrato ele é bom, não é, qual a pontuação que tem aquele contrato ali, ele tem risco de ser um hug ou não, pega o contrato, né, daquele protocolo ali, daquela moeda, qualquer coisa que tu quiser analisar, vai lá para o site da Certic, que lá tu vai conseguir saber, né, a nota, se aquele protocolo ali é um protocolo confiável ou não, né? Outra coisa, o Debank, né? Por que o Debank? Porque o Debank, ele consegue dar uma olhada geral na tua carteira, tá? Quando tu entra lá, tu coloca a tua carteira, ele vai puxar tudo o que tem na tua carteira, o que que ela fez, aonde que tu tem dinheiro alocado, né? Muitas vezes a gente faz um stake e depois acaba esquecendo aonde que fez aquele stake, né? Então, se tu entrar no site do Debank, tu vai conseguir colocar a tua carteira lá e o próprio site ele vai puxar todas as alocações que tu tem, né? O que tu tem em staking, o que tu tem em pool, quais são os NFTs que tu tem, ele vai te mostrar ali tudo bem prático e rápido, né? Aonde que tu tem todas as alocações daquela carteira que tu colocou ali. Então, muitas vezes a gente acaba esquecendo, né? Como a gente faz muitas transações, muita coisa aqui, né? No mercado cripto, a gente esquece onde a gente largou dinheiro às vezes, né? Então, por isso que é bom ter esse tipo de ferramenta, por exemplo, que nem é o Debank, para a gente conseguir encontrar, né? Aonde a gente deixou as coisas que a gente fez, né? Então, bem importante aqui. E o outro é o token sniffer, né? Também aí bem importante para essa questão de análise, né, de tokens e tudo mais, certo? Então, essas ferramentas, né, que eu sempre uso antes de entrar no protocolo, elas te ajudam a evitar ciladas, né, porque tu consegue aí fazer um rastreio de tudo que tu vai fazer aí, seja com o DeFi Llama, com a Certic, com o Debank ou com o token sniffer aqui, né? Então, certo? Então, qual que é o checklist, né? Vamos dizer assim, que eu faço antes de fazer um stake em algum protocolo em si, tá? Então,
Basicamente, o que eu faço é, eu olho a reputação do protocolo, por exemplo, aqueles exemplos que eu dei para vocês daqueles 4 aplicativos, eu tenho plena confiança em qualquer um deles, porque eles já são provados no tempo, já são provados aí por muitos players, né? Tem gente que movimenta milhões, até bilhões de dólares lá dentro. Então, são aplicativos que têm uma reputação do protocolo, né? Eles têm um longo prazo aí atrás deles, eles têm liquidez também. Então, muito importante, né, o protocolo ele ter liquidez, porque muitas vezes tu vai fazer teu staking lá, tu precisa ter uma liquidez para poder sair. Se o protocolo não é um protocolo que tem uma liquidez boa, muitas vezes tu vai ficar com teu dinheiro travado lá e não vai mais conseguir tirar. Então, sempre conferir se tem liquidez, sempre conferir se ele é auditado, né? Pegar e dar uma olhada lá na Certic, ver se ele é auditado, qual é a nota que ele tem lá. Então, fazendo isso já vai mitigar muito aí qualquer erro que tu venha a tentar fazer aí, né? Então, se tu conseguir seguir esse checklist de escolha aqui, cara, isso que vai te livrar de muita cilada, tá? E o tokenomics também ali, né, do projeto, é importante para saber como é que ele foi distribuído e tudo mais, né? Para saber se muitas vezes ali não tá nas mãos de baleias, aquele projeto ali que podem manipular, né, o protocolo ou qualquer coisa do gênero, né? Então, se o projeto ele não passar nesse checklist, eu nem chego perto, né? Eu nem utilizo ele, vou nos mais confirmados aí, que é os que eu deixei nos slides anteriores aí, certo? Deixei por último aqui a questão da gestão de risco, tá? Por quê? Porque, cara, não adianta também agora que tu aprendeu aqui o que é staking, que dá para te ganhar uma renda passiva ali com as tuas criptomoedas, tu pegar todo o teu dinheiro em carteira e querer fazer em stake. Não, isso é para te fazer com uma parte do teu capital, né? Então, como eu coloquei aqui, cara, divide um pouco, né? Não coloque tudo em stake. Tem uma parte líquida, né? Que é o quê? É tu ter sempre stablecoins, né? Tu ter sempre dinheiro. Uma parte tu pode deixar em farm também, né? Que é fazer o quê? Farmar airdrops, né? E ter stablecoins. Por quê? Porque quando o mercado cair, tu tem ali para poder comprar baixo também, né? Eu acrescentaria aqui também uma parte para pools de liquidez, né? Que é o que eu tenho também, por exemplo, né? Então, faz uma gestão sempre do capital, né? Divide ele em várias partes, utiliza um pouquinho de cada lado do mercado, né? Vai conhecendo ali, vai vendo qual estratégia se adapta melhor ao teu estilo de investidor. Então, vai vendo tudo isso e vai analisando aí com o passar do tempo quais são as estratégias que são melhores para ti. O mundo cripto ele tem milhões de possibilidades e tem várias estratégias e cada pessoa vai se adaptar ali às vezes numa estratégia melhor. Tem gente que gosta mais de pegar o dinheiro e só colocar em staking e dormir. E saber que não vai precisar nunca mais olhar aquilo ali praticamente. Só vai deixar lá e o dinheiro vai ficar correndo juros. Tem gente que gosta de fazer pool de liquidez. Vai precisar mexer um pouco mais nas posições, mas o rendimento comparado ao staking ele é bem maior. Então, cada pessoa tem um perfil e o ideal é sempre tu tentar entender qual é o teu perfil de investidor para tentar fazer aí as melhores escolhas para ti, né? Eu vou vir aqui sempre para mostrar as estratégias que existem, o que eu faço, o que eu valido, o que eu acredito, e aí tu do outro lado, tu vê qual é o perfil que mais se encaixa para ti, qual é a estratégia que faz mais sentido para ti, e tu vai adaptando isso no teu dia a dia, né, no teu perfil aí de investidor, tá certo? Então, por hoje, galera, seria isso. Deixa aqui meu muito obrigado para todos vocês que assistiram o vídeo aqui até o final. Deixa o likezinho aqui se não deixou lá no início. Compartilha com aquele teu amigo que quer também saber se existe renda passiva, se não existe no mundo DeFi. Se inscreve no canal, né? Que toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo aqui. Todo dia a gente lança um short aqui também no nosso canal. Então, por hoje fico por aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Tchau, tchau.